Acabei de assistir a palestra do Magic Johnson e eu quero compartilhar com vocês um insight que eu acho que é importante. Magic Johnson, lenda dos Lakers, estava lá no Dream Team de 92, está no Hall da Fama do basquete, enfim. E para quem não sabe, ele é um dos pouquíssimos atletas ou ex-atletas que se tornaram bilionários. Magic Johnson, ao longo da carreira, ganhou por volta de 40 milhões de dólares. E ele, no final de 23, entrou na lista da Forbes dos bilionários. Lista esta que tem Michael Jordan, Tiger Woods, Roger Federer e agora conta também com o Magic Johnson e também o LeBron James, né? Então, o que acontece é que o Magic Johnson ele começou a investir em times. Para quem não sabe, quando ele tinha 40 anos já estava aposentado, e lembrando que ele passou por todo aquele episódio do HIV no começo dos anos 90, né? Foi uma das primeiras grandes celebridades a vir a público falar sobre o fato de que ele tinha AIDS. Ele já aposentado aos 40 anos, ele compra um time na Suécia e vai lá jogar. Então ele sempre alavancou, né, a sua imagem, a sua influência e tudo mais. Hoje ele é investidor de times como o Los Angeles Dodgers, do beisebol, o Sparks, da WNBA, né, a NBA das mulheres. Ele também é investidor de um time de Los Angeles do futebol, da MLS, né? E recentemente entrou como investidor num time da NFL, o time do Washington Commanders. Então, o que tem em comum entre tudo isso? A capacidade de geração de valor de uma forma brutal, como o vídeo que eu estou colocando junto nessa publicação. E por que eu estou contando tudo isso? Porque no Dodgers, recentemente, teve uma contratação que muita gente achou um pouco cara demais. Tem um jogador japonês que fechou um contrato que é o maior contrato esportivo da história. Um contrato para jogar 10 anos por 700 bilhões de dólares. Então esse jogador ele tem capacidades extraordinárias arremessando e rebatendo. Muitos apostam que ele vai ser maior, ele vai quebrar todos os recordes como rebatedor. Então ele está sendo chamado de o novo Baby Ruth, né, lendário jogador dos Yankees ainda da década de 20. Estamos de volta na década de 20, por acaso, né? Mas enfim, muita gente falou, poxa, mas será que vale tudo isso? E aí, o papo de hoje do Magic Johnson, eu entendi essa genialidade da criação de valor e o porquê do contrato dos 700 milhões de dólares. Quando perguntaram, comentaram esse assunto, ele falou o seguinte, olha, dentro de um país, basicamente, o beisebol é muito forte em vários países, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Ele falou o seguinte, pois é, mas se eu tenho um time, eu tenho que brigar para expandir a torcida desse time dentro aqui dos Estados Unidos. Para quem não sabe, esse jogador talentosíssimo é japonês. O Japão é um dos outros países, né, que é muito entusiasta do beisebol. E aí ele falou o seguinte, agora eu tenho a principal estrela, vai ser a principal estrela da liga. No meu time, ao invés de ter um pedaço de um país torcendo para o meu time, eu vou conseguir um país inteiro. É muito interessante ver como é que essas mentes absolutamente brilhantes, e claro que aliam isso à disciplina que o esporte precisa, né? Uma outra frase que me marcou muito, Magic Johnson falou que é o seguinte, o grande problema das pessoas que trabalham muito, como é o caso de um atleta de altíssima performance, é que as pessoas veem essa pessoa exercendo o seu ofício e fica parecendo fácil. Aquela velha história, né, de quando alguém vê Federer batendo uma bola, LeBron James fazendo um arremesso, parece fácil. E as pessoas tendem a achar que aquilo chama-se talento, ou seja lá o que for. E claro, tá ligado a muito trabalho, a muita renúncia, a muita dedicação. Então, isso daí também eu achei super interessante, que ele falou o seguinte, que acaba sendo um sinal enganoso para quem não imagina qual é a trajetória até que as coisas comecem a parecer muito naturais e fáceis. Essa aqui é a NRF 2024, espero que você tenha gostado desse insight. And I was one of these guys that was crazy. So I called the PR man from the Lakers and I said, look, I want to know all the people who sit on the floor. I want to know their phone numbers and names. So I cold called 20 people and said, will you go to lunch with me? And they said, yeah. So I picked their brain about business, what made them successful, and I incorporated it into my own. I'm a guy who goes all the way in.